No sul do Brasil, a semana começou com mais temporais. A chuva passa de 400 milímetros em Santa Catarina. Florianópolis já está prestes a superar a maior chuva de outubro, que aconteceu durante o El Niño de 1997, quando foram registrados 339 milímetros. O estado já soma 6 mortes em decorrência das chuvas. Em Santa Catarina, fortes rajadas de vento e descargas elétricas assustaram os moradores de Chapecó, no oeste do estado, durante a tarde desta segunda-feira. Nas imagens feitas no bairro Santo Antônio, é possível ver o momento que as nuvens cobrem o céu de Chapecó. No Rio Grande do Sul, por causa das quedas de árvores, o trânsito na BR-285 ficou interditado por algumas horas, bloqueando a passagem de veículos até a cidade de Cruz Alta. As cidades de São Borja e Garibaldi tiveram queda de granizo. No centro-sul do Rio Grande do Sul, o temporal trouxe perdas para as lavouras de tabaco em cidades como Camaquã. E o Rio Negro atingiu a maior seca em 121 anos. Nesta segunda-feira, o nível caiu para 13,59 metros em Manaus, batendo o recorde histórico do dia 24 de outubro de 2010, quando o nível do rio foi de 13,63 metros. É a pior estiagem da história da capital do Amazonas desde que começaram as medições hidrológicas em 1902. Segundo informações do porto da capital amazonense, as águas continuam baixando 13 centímetros por dia, o que pode piorar o cenário de calamidade pública em Manaus e em diversas outras áreas. Existem outras cidades também do Amazonas que têm enfrentado problemas semelhantes e as comunidades rurais têm ficado isoladas com prejuízos na navegação de embarcações e com o escoamento da produção polo-industrial. Nós vamos saber agora com o Arthur Miller quando há expectativa de uma chuva um pouco mais significativa no Amazonas. Porque o que a gente observa, né, Arthur, é que até janeiro não tem chuva volumosa, né? E mesmo em janeiro é uma chuva que pode ficar abaixo da média. Em Manaus a gente teve algumas pancadinhas muito isoladas ontem, que só serviu para baixar a fuligem das queimadas, não é verdade? Boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Pois é, até trouxe aqui dados aqui para a gente ver esse contraste aí norte e sul do Brasil, com chuvas aí volumosas na região sul e praticamente nada lá em Manaus. Aí uma expectativa que nos últimos 30 dias aí climatologicamente se esperaria ali pelo menos 100 milímetros de chuva e até o momento aí nos últimos 30 dias só choveu 50, sendo que metade disso foi agora no último final de semana, ou seja, a situação estava muito complicado ali na região, porque ao menos nos últimos 30 dias nem 20, 15 milímetros havia chovido. Então, situação complicada aí na região norte, que deve se manter ainda durante o mês de outubro e até novembro, porque os modelos vêm indicando aí chuvas abaixo da média, ou seja, essa chuva tende a voltar aí no final do ano, porém não vai vir de uma forma tão volumosa como normalmente. Então, uma situação que vai demorar ainda para haver a recuperação não só da umidade do solo, como também do níveis dos rios. E até como curiosidade aqui, peguei as cidades aqui que têm registrado maior volume. Aí na região sul, veja, que vem já na região sul, nos últimos 30 dias, o acumulado passou de 400 milímetros em várias cidades, sendo que climatologicamente se espera valores entre aí 140, 150, 170, ou seja, nos últimos 30 dias choveu praticamente aí o triplo do que é esperado e o resultado disso não podia ser outro, que é todo esse desastre que a gente está vendo que está acontecendo. E olhando para a região norte, teremos aí que para os próximos 5 dias, veja, a chuva não muda muito, continua aqui principalmente na faixa oeste, ali em torno de 20 a 30 milímetros, chuvas essas que faltam aqui, principalmente em Rondônia, boa parte do leste do Amazonas e no Pará, ainda pior ainda na região do Tocantins, com uma mudança aí lá para a semana do dia 24 a 29 de outubro, que as chuvas aqui voltam para Rondônia, faixa leste do Amazonas e também do Pará, porém, inclusive aqui no centro-sul do Tocantins, porém uma chuva aí que varia entre 20 a 30 milímetros, ou seja, ajuda na situação atual aí até para evitar o risco de focos de incêndio, porém uma chuva aí que não repõe a umidade do solo, então é uma situação muito complicada aí na região norte do país. E dando uma olhada para a região sul, já na manhã de hoje a gente vê rajadas de vento aí de 100 km por hora em Chapecó, Rio Grande do Sul e São Paulo também registrando rajadas em torno de 70 e 80 km por hora. Condições essas que devem se manter ainda no dia de hoje, porque os temporais continuam, como podemos ver nas imagens de satélite, temporais ainda aí no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, já avançando aqui para São Paulo e sul de Minas Gerais ainda no decorrer do dia de hoje. Porém, esses temporais aqui, principalmente na faixa oeste do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina, devem ter continuidade nos próximos 2 dias, com tendência de melhoria de tempo somente na faixa leste da região sul. Região nordeste, região
Centro-Oeste segue o calorão aí com temperaturas, inclusive ontem aí que chegou a 42,5 graus de máxima em Porto Murtinho, temperaturas aí batendo 40 graus ainda no decorrer dos próximos dias, não só em Porto Murtinho, como em boa parte aí da região Centro-Oeste, interior do Matopiba e lá na região norte aqui, principalmente na Bacia Amazônica, agravando mais ainda a situação de seca na região. Temperaturas mais amenas na região sul, devido ao avanço agora dessa frente fria, com até possibilidade de geada aqui no extremo sudoeste do Rio Grande do Sul, porém a chance é muito baixa, porque as mínimas vão girar em torno de 4 a 5 graus, porém existe ainda esse risco somente aqui para o sudeste do Rio Grande do Sul. Olhando aí para o restante do Brasil, o acumulado de chuva nos próximos 5 dias, nada de chuva significativa no Matopiba e nem na região centro-oeste, somente no extremo sul, em Mato Grosso do Sul, com as chuvas aí até sendo como uma boa notícia aí para o produtor mineiro que essas chuvas vão avançando ao pouco e chegando aí na faixa norte, porém ainda é mal distribuída, não são em todos os pontos, e é uma chuva aí de torno de 20 a 40 milímetros ali, que alivia a situação, porém ainda não resolve o problema do produtor. Agora, rapidamente, para a gente falar como é que está o plantio da soja, né, diante de tantas adversidades. A gente já fez a chamada que em Mato Grosso está atrasado, né, em relação ao ano passado. Como é que estão os outros estados? Então, seguindo aqui com a questão da semeadura da soja, temos aí que na região sul ainda segue atrasado, o Rio Grande do Sul ainda nem começou, com aí o Paraná, São Paulo, Tocantins e Bahia adiantados em relação ao mesmo período do ano passado, sendo que em pontos aí do Paraná a semeadura tem sido atrasada porque os temporais têm se concentrado aí na faixa centro-sul e prejudicando aí os trabalhos em campo. Só o produtor aí na faixa centro-norte que, apesar de estar tendo com o tempo favorecido aí para a semeadura, vem sofrendo com a ausência de chuvas, porque essa chuva está passando aqui no Paraná, mas não está chegando muito lá na faixa norte. Mesmo problema esse para a região centro-oeste, na qual Mato Grosso já está aí com 35%, Goiás 10% e Mato Grosso do Sul com 23%, porque o produtor aí está focando principalmente nas áreas irrigadas, né, com um receio de esperando essas previsões para chuvas mais volumosas, para garantir aí uma boa umidade do solo e assim garantir aí o desenvolvimento inicial da oleaginosa. Chuvas essas que até por ocasião estão chegando aqui no sul do Tocantins, que até o produtor já começou até a adiantar a semeadura, já contando com 3% e se antecipando, porque as chuvas até estão chegando aqui no sul do Tocantins, mas não está chovendo aí de forma volumosa, principalmente no oeste da Bahia, no Piauí e também no Maranhão. Tá certo, Arthur. Obrigada aqui pela sua participação e até mais. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha.